Olá pessoal, vou mostrar para vocês, foi feita uma grande refatoração aqui nessa aplicação toda, mas principalmente nessa página que é o dashboard, né, que é a página inicial da aplicação. Inicialmente essa página ela era um único componente view, certo? Ela era um único componente e esse componente foi crescendo, ficou gigante. E aí começou a ficar difícil de manter, então é interessante quando na aplicação, né, começa a ficar desse jeito, é interessante você quebrar ela em vários componentes. Então o que foi feito? Esse componente aqui, que era um componente só, ele foi quebrado em cada divisão dessa. A gente tem essa divisão aqui PDVs standalone, essa aqui servidores, chamados, essa aqui clientes, que é bem grande, e arquivos úteis. Então são 1, 2, 3, 4, 5 divisões, certo? 5 divisões que tem seus próprios recursos, né? Cada um vai buscar seus dados individualmente e tal. Beleza. Então isso aqui tudo estava em um único componente view, e aí eu quebrei cada divisão dessa em um componente diferente, mas não somente isso, eu quebrei a aplicação toda, certo? Então tudo que é referente a PDVs standalone que tem nessa página ou em outras foi removido para um lugar separado na aplicação. Tudo que é referente a servidores, seja esse trechozinho aqui ou as próprias páginas de servidores também, tudo foi quebrado, né? Toda a parte lógica, a parte de dados foi quebrado também em módulos. Então eu vou mostrar isso para vocês. Estou com o VS Code aqui aberto no projeto. Então esse aqui é hoje aquela página ali, ó, dashboard. Olha o tamanho dela. É só isso aqui. Então aquela página ali, dashboard todinho, ó, dashboard.view, é só isso aqui. Tem 48 linhas de código, certo? Então tudo isso aqui só tem 48 linhas de código nessa página. Por quê? Porque o que tinha nela foi quebrado em componentes. Então veja que aqui eu estou usando o componente dashboard PDVs standalone, aqui o componente dashboard servidores, aqui dashboard chamados e assim por diante, né? Então cada seção daquela, como eu disse, virou um componente, ok? E o page header, que eu também transformei num componente, que eu reutilizo ele em várias páginas, que é só essa parte aqui que tem esse título aqui. Então, como isso aqui é utilizado em todas as páginas, esse títulozinho aqui à esquerda, e em alguma delas aparece um botão também, então eu transformei essa partezinha aqui toda num componente, né? E aí ele é utilizado em várias páginas, mas beleza. Vamos nos ater aqui a esses componentes aqui para a gente ver a diferença, né? Como era antes e como ficou agora. Então a gente está vendo como ficou agora, 48 linhas de código, né? Aqui eu estou importando cada um desses componentes, ó, daqui. Perceba que aqui em componentes, ó, foi criado esses componentes, tá vendo? Ó, dashboard chamados, tá aqui, ó, dashboard chamados, tá aqui, ó, dashboard chamados.view. Tá? Eu não vou nem mostrar eles para não ficar longo, tá? Só para mostrar que tem aqui agora esses componentes nas pastas. E aí aqui embaixo, na parte do script, onde ficavam todos os dados, também diminuiu assustadoramente, porque aqui ficavam todos os dados, o acesso aos dados que são mostrados no dashboard ficava tudo aqui, né? E aí também foi quebrado isso. Então vamos ver agora aqui, voltando, ó, algumas versões nesse botão aqui. Eu voltar aqui, voltei uma versão, a gente percebe que nessa versão foi criado o componente PageHeader, ó, na versão anterior. Era esse código aqui, que era repetido esse código em cada página. Aí se você está repetindo o código, é melhor você transformar isso em um bloco que você possa reutilizar, em algo reutilizável, né? É o mesmo conceito da orientação a objeto. Então pronto, então esse bloco de código aqui virou esse componente, tranquilo. Aí nessa última versão foi só isso que foi mudado. Aí vamos voltar mais uma. Ó, nessa versão aqui a gente percebe que foi criado o componente dashboard chamados. Então, ó,
toda essa linha aqui, toda essa parte em vermelho, tudo isso aqui até aqui, foi para esse componente aqui chamado dashboard chamados. E não somente isso, mas a parte dos dados também. Então, se a gente for lá embaixo para os dados, a gente vai ver, ó, que tudo que é referente a dashboard chamados saiu. Primeiro, ó, status chamados, isso aqui era utilizado só pela parte dos chamados, saiu daqui. Veja que tudo isso aqui saiu, né? Ó, get chamados, não está mais aqui, está branco aqui, tá vendo? Está vazio. Chamados loading, também não está mais aqui. Por quê? Cada um desses foi para o seu respectivo componente. Clientes loading foi para o componente de clientes. Chamados loading foi para o componente de chamados. Arquivos úteis loading foi chamado para o componente de arquivos úteis e assim por diante. Então a parte do código, ó, que era gigante, também agora está dividida entre os componentes. Tá? Fora esse código que tem em cada visão, né, a gente tem também o código lá na área da Store. Né? Então, antes, quando o arquivo era grandão assim, ele só usava a Store Main, que é a principal. Aí tudo ficava aqui dentro. Certo? Então, se a gente pegar aqui também, ó, as actions, certo? De main, hoje ela tem quantas linhas de código? 238 linhas de código, certo? E quanto que ela tinha antes? Então, olha só. Ela tinha mais de 1000 linhas de código. Né? Esse arquivo actions.js tinha mais de 1000 linhas de código. Coincidentemente, 1001. 1001 linhas de código, certo? E agora ele se transformou naquilo que vocês viram, né? Fechar aqui para a gente conseguir fechar isso aqui. Se transformou nisso aqui que são apenas 200, ou seja, um quarto, né? Virou um quarto do que era antes. Tá? Então, voltando aqui para dashboard.view, né? Vamos voltar aqui para ver, ó, hoje são 48 linhas de código e antes, quando era tudo nele, vamos voltar aqui algumas versões. Ó. Agora são 48 linhas de código e antes eram 604. Tá? Na verdade aqui tem 632 desse lado, né? Então em versões anteriores tinham mais de 600 linhas, virou 48, tá? Porque a gente quebrou em um único componente. E também os dados, como a gente viu lá, né? A Store. Eu criei uma Store para chamados, criei uma Store para clientes, criei uma Store para arquivos úteis, PDVs standalone. Então cada módulo, né? Cada componente também tem a sua própria Store. Servidores, tá vendo? Então também toda a parte de acesso a dados está dividida. E aí tudo ficou menor, né? Ficaram blocos pequenos, fáceis de manter e não tem um bocado de coisa misturada, né? Cada parte é dedicada a um determinado tipo de informação, então fica bem mais fácil de manter. Beleza? É isso aí que eu queria mostrar.